pouquinho para o pessoal chegar. Acho que eu vou começar, né? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao Falando de Pão. Aqui a gente esclarece e tenta tirar as dificuldades da panificação sem glúten. Meu nome é Luciana Justo, para quem não me conhece, e o tema dessa aula hoje são os utensílios para começar a fazer pão sem glúten. Bom, o meu objetivo aqui hoje é mostrar que é possível fazer pães sem glúten em casa, com os utensílios que você já tem, sem grandes investimentos, sem grandes quantidades, com o que você já tem. Vai ser possível fazer qualquer tipo de pão que vocês queiram. Existe uma ideia construída em cima da panificação sem glúten, que precisa de utensílios especiais para fazer esse tipo de pão, né? E na verdade eu acredito que essa ideia existe porque a lista de ingredientes de um pão sem glúten pode ser bem longa, né? Porque já que a gente precisa substituir a farinha de trigo e a gente utiliza uma mistura de farinhas, né? Às vezes 2, às vezes 3, 4, até 5, né? E tem outros ingredientes que também a gente precisa usar para compor as funções da farinha de trigo. Então tem a goma xantana para fazer a rede e reter os gases da fermentação, tem vinagre de maçã, tem psyllium, enfim. Tem vários tipos de ingredientes e alguns ingredientes em determinadas regiões do país nem chega, nem é tão conhecido assim. Então eu acredito que por conta da lista de ingredientes ser uma lista muito extensa, as pessoas já rotulam como tudo relacionado à panificação sem glúten tem que ser especial, é caro, exige um investimento muito grande. Então, a minha ideia aqui hoje é justamente desfazer esse conceito que existe sobre a panificação sem glúten e como é fazer os pães em casa. Hoje em dia já tem bastante gente falando sobre esse assunto, né? Para nossa sorte, né, quem tem restrição alimentar vai entender o que eu estou dizendo. Quando a gente recebe um diagnóstico de restrição alimentar, parece que é uma bomba que explode no nosso colo, né? Porque até um minuto anterior desse diagnóstico, tudo era normal, a gente vivia no mundo comum. E de repente, esse mundo ele desaba. E aí as referências que a gente tem, elas não são mais referências, né? É tudo do zero. Então, hoje já tem bastante gente falando sobre as restrições e alergias alimentares, mas mesmo assim é muito pouco para o número de pessoas que precisam dessas informações. E às vezes as informações são tão difíceis de encontrar para nós mesmos, né? Nós que temos restrições, para a gente é difícil processar algumas informações, inserir na nossa rotina. Então a gente tem dificuldade até de passar essas informações para frente. E algumas informações a gente encontra, elas nem são corretas, ou então é tudo muito complicado ou pouco, né? Aonde a gente encontra informação sobre as farinhas, né? Se a gente digitar no Google hoje, a gente encontra muita coisa, mas qual é a veracidade dessas informações? De onde vieram essas informações? Então, a gente precisa estar o tempo todo pesquisando, o tempo todo estudando, o tempo todo testando, experimentando e o tempo todo, além de tudo, tentando se inserir no mundo de novo, que a gente era inserido nesse mundo e aí a restrição alimentar fez a gente descobrir um novo mundo, né? Um mundo novo. Então, eu acredito que a dificuldade e a falta de informação faz com que a gente mesmo crie alguns conceitos em torno da panificação sem glúten,
e isso torna ela mais difícil do que ela realmente é. Então, meu objetivo aqui é mostrar que a panificação ela pode ser simples e que fazer pães em casa é possível com o que você tiver aí, sem grandes investimentos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, boa noite. Eu tô vendo um pessoal entrando, tá meio longe que eu não consigo ler. Mas boa noite, sejam bem-vindos todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me perguntar que eu vou olhando aqui e eu vou respondendo para vocês, tá? Bom, por que investir em utensílios, né? Por que gastar dinheiro com utensílios? Na verdade, esse conceito de utensílios especiais para panificação sem glúten, esses especiais, na maioria das vezes, ele se traduz como caros. E isso não é uma realidade. Investir em utensílios, seja ele para panificação sem glúten ou para qualquer tipo de panificação ou qualquer tipo de preparação, isso facilita a nossa vida, para ser bem honesto, né? Isso, uma boa batedeira, né? O dia que você quiser uma batedeira planetária, é muito legal ter uma batedeira planetária e ela ajuda a gente em muitas outras coisas. Ela é forte, ela é rápida, então o nosso tempo de cozinha diminui, a preparação que a gente está fazendo tem um resultado melhor. Então, o forno, né? O forno, o dia que você quiser investir num forno elétrico, o forno elétrico é sensacional, né? Uma das maiores maravilhas que já inventaram no mundo da cozinha. Mas ele é necessário para a panificação sem glúten? Não. Existe algum utensílio que seja especial, necessário para panificação sem glúten? Não também, gente. Não existe isso. Então, utensílio bom é aquele que você tem na sua casa. Seja um forno a gás, seja um forno elétrico, seja uma espátula simples, seja uma colher, um pote de plástico, qualquer coisa, tá? Então, o que é bom é o que você tem e o que é possível você ter. Porém, quando a gente decide investir nesse tipo de coisa, isso é para facilitar a nossa vida realmente. Isso é para deixar a nossa cozinha mais ágil. Com certeza, o pão sem glúten tem vários detalhes, né? O processo da panificação sem glúten ele é um pouco mais complexo que o processo de panificação com farinha de trigo, por conta de todos os ingredientes que levam e também porque a gente tem algumas técnicas para poder fazer o pão crescer, para que o pão responda, né? A nossa referência sempre é um pão feito com farinha de trigo, então a gente busca o máximo possível atingir esse resultado com as farinhas sem glúten. Porém, nada é especial para ela, não tem necessidade de ter nada especial para isso, tá? Então, investir em utensílios significa facilitar a sua vida, independente de qualquer coisa que você vai fazer na sua cozinha. Se for na panificação sem glúten, ótimo, né? Fantástico. O pão sem glúten é uma massa um pouco mais pesada, é uma massa um pouco mais densa e é uma massa que não leva tanta sova, né? Como a farinha, como os pães com farinha de trigo. Então, uma batedeira ajuda pra caramba, né? O braço da gente agradece também. Mas é super possível fazer com uma colher e uma tigela, tá? Então, investir nos utensílios é legal sim, eu super recomendo, porém, não é necessário, não é primordial para que você faça pão. Não deixe de fazer um pão porque você não tem determinado utensílio que você acha que é necessário, tá? Outra coisa, um erro muito grande que eu vejo, compra-se muito, em grandes quantidades. Também não tem necessidade de ter muitas coisas. A gente vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês, poucas coisas e as coisas certas já é o suficiente. Não tem necessidade de ter grande quantidade de nada. E também uma coisa importante, às vezes não, nem sempre, o mais caro é o melhor, tá? Tem coisas que a gente sabe que custam mais porque tem um material resistente, porque tem uma tecnologia diferente e eles custam isso porque eles têm uma justificativa. Mas avaliem bem o custo-benefício das coisas quando vocês forem adquirir
algum utensílio. Bom, gente, ó, aqui eu trouxe assim, o kit básico, que é o que eu tenho em casa e que eu acho que vai ajudar vocês também a entenderem que não tem necessidade de ter nada muito sofisticado e nem especial para fazer pães em casa. Esse aqui é um bowl. O meu bowl, ele é de inox, não é uma tigela, mas pode ser de plástico, pode ser uma bacia, pode ser um pote, pode ser o que você tiver. Se for mais fundo, melhor, porque você precisa mexer a massa. A massa é um pouco densa, então é legal ter um espaço para você mexer, tá? Não tem marca, não uso de nenhuma marca. Honestamente, esse bowl aqui tem muitos anos, eu não me lembro nem aonde eu comprei. Não é de nenhuma marca especial, não é de nenhum lugar que eu consigo me lembrar e falar, tenho que comprem lá porque é bom. Simples é o que eu tenho aqui, eu uso para tudo. Eu não sou celíaca, né? Eu tenho intolerâncias, mas para mim não tem problema a contaminação cruzada, então nesse caso esse bowl eu uso para fazer qualquer tipo de preparação aqui em casa. Você que é celíaco, tem alguma restrição alimentar um pouco mais severa, só para lembrar, é interessante que você tenha esse bowl só para fazer as suas preparações sem glúten, para não ter contaminação cruzada na sua cozinha, tá? Então, simples, gente, uma tigela, um bowl do material que for melhor para você, de vidro. O vidro, ele é ótimo, mas ele é muito pesado. Então, como a gente precisa segurar para poder mexer a massa, eu indico que seja ou de inox ou algum plástico que não seja tóxico, tá? Uma espátula. Eu uso essa espátula, chega mais perto, é uma espátula de silicone, ó, a minha até que é molinha. Eu gosto porque é mais fácil de limpar e porque ela dura. Essa é uma espátula que é um pouco mais cara, ela não é plástica, ela é um silicone mais forte. E eu tenho ela porque é durável. Se eu for comprar alguma coisa de plástico, provavelmente eu que faço bastante pão, ela vai acabar rápido, né? Pode acontecer quebrar, vai desgastar. Então, para mim, para o meu uso, eu acho legal ter uma espátula de silicone. Mas para você que está fazendo em casa, que faz de vez em quando, que não tem uma frequência tão alta, pode ser qualquer tipo de espátula, pode ser até uma colher se você quiser. A colher é a única coisa que é difícil porque o cabinho dela é curto. Então, na hora que a gente vai mexer os ingredientes e a massa precisa ser batida por alguns minutos pelo menos, vai dificultar, né, você mexer. Mas de resto, gente, ó, eu indico uma espátula de silicone, porém, pode ser a espátula que você tiver. Alguém vai me perguntar, pode ser um fouet? Para quem não sabe, isso aqui é um fouet, nada mais é do que um batedor de arame, né? Eu não indico o fouet porque a massa é densa, ela é mais difícil de bater. Então, quando você usa um batedor de arame para bater a massa sem glúten, provavelmente ela vai entrar, né, no batedor e vai ficar mais difícil de mexer. Eu já tentei esse batedor, ele é bem grosso, tá vendo? Ele é um batedor de cozinha industrial mesmo, mas fica mais denso e mais difícil de bater. Eu senti mais dificuldade, tá? Se alguém quiser tentar, tudo certo. Mas para mim foi super difícil, então por isso que eu não recomendo para isso, né? O batedor geralmente a gente usa para alguma preparação mais leve, clara em neve, bater os ovos, sabe? Misturar os ovos, os líquidos. Acho que é mais interessante para isso, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Oi, Bárbara, boa noite. Boa noite, Mônia, tudo bem? Que saudade de você. Oi, Vi. Tudo certo, gente? Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, pode fazer qualquer hora, tá? Tá meio longe aqui pra mim, mas meu ajudante aqui vai me falando se tiver alguma coisa. Bom, gente, próximo utensílio que eu acho super necessário. Tem gente que não concorda, ou prefere fazer de outra maneira, porque não é uma coisa que a gente está acostumado a usar, mas é uma balança.
A grande maioria das pessoas está acostumado a fazer as receitas medindo, com colheres de medida, né, com xícaras de medida. O grande problema não é só na panificação sem glúten, mas qualquer tipo de bolo, pão que você for fazer, doce, qualquer coisa. Xícara de medida, antigamente, ela até não é que existia um padrão, mas não existia tantas coisas diferentes no mercado como existe hoje. Então a xícara era a mesma, era só uma xícara e era um único tamanho, né? Quando você tinha uma xícara um pouco maior, ela já era uma caneca, não era uma xícara, e era mais fácil de identificar. Hoje em dia você vai comprar uma xícara de medida, tem de tudo que é tamanho, tem de 200 ml, 240 ml, 180 ml. E aí qual é o problema disso? Se na minha receita está escrito 2 xícaras de farinha, as 2 xícaras de farinha que eu vou medir aqui na minha xícara medidora, com certeza não vai ser a mesma quantidade que você vai medir aí na sua casa. E assim é com qualquer outro ingrediente, com aquelas colheres de medida também. E aí o que acontece? A receita não dá certo. E isso é um dos maiores motivos, maiores razões por que as receitas não dão certo. A receita sem glúten, ela é delicada e tem bastante ingrediente, mas nesse caso eu não estou falando só dos pães sem glúten, ele inclui qualquer outro tipo de pão, tá? Então é por isso que eu indico uma balança. Com a balança a gente consegue padronizar as receitas. Então 100 gramas de farinha na minha casa também vai ser 100 gramas de farinha na sua casa, né? 100 ml de água, né? A água a gente também pesa. Então 100 gramas de água vai ser a mesma coisa que os 100 gramas de água na sua casa. Os ingredientes líquidos, eles têm densidades diferentes. Então uma xícara de óleo não tem o mesmo peso de uma xícara de leite ou uma xícara de água. Então é por isso que é tão importante a gente padronizar as receitas, padronizar as medidas. E aí vai diminuindo as chances de dar errado, né? Então outra crença bem forte que existe no mundo universo sem glúten é que as receitas não dão certo ou que as receitas são muito difíceis. Uma das razões é essa, não existe padronização. As receitas, a grande maioria das receitas, procura no Google lá, qualquer receita de pão sem glúten, a grande maioria está em xícaras, né? Em colheres, meia colher de chá, 1 colher de sopa. Então a minha colher de sopa, a que eu tenho aqui em casa, eu tenho 2. Uma cabe em 20 ml de azeite, por exemplo, e a outra cabe 15 ml de azeite. Como que eu sei isso? Porque eu pesei, porque eu medi, porque não dá para perceber que ela é maior ou menor. Mas eu fiquei curiosa e eu também já tive problemas com as minhas receitas, então eu fui entender o que estava acontecendo. Então essa é uma grande razão para que as receitas também não funcionem, tá? Lu, eu não tenho dinheiro para investir numa balança agora, não quero gastar com isso, eu não posso gastar com isso. Hoje em dia tem muitas opções de utensílio na internet. Então balança é um item também que você acha, essa aqui por exemplo, muita gente chega mais perto. A grande maioria das pessoas que faz receitas aqui na internet tem essa balança. Essa é uma balança que varia, tá gente, de estado para estado, mas aqui ela custa R$28. É o valor que eu pago para entregar aqui em São Paulo, que é onde eu moro. Então é uma das balanças mais baratas que tem no mercado. Ela é digital, pesa até 5 quilos, ela pesa de 1 em 1 grama. Então atende super bem ao que a gente precisa, não tem nada de especial e é um investimento barato que você vai usar para qualquer outra coisa que você queira fazer na sua cozinha. Então assim, se você não puder ter uma balança agora, tudo bem. Procura só entender nas suas receitas que são em xícaras, qual é o padrão da xícara. Então se você tiver com a receita de alguém te deu essa receita ou você buscou na internet, tenta procurar o autor dessa receita para entender qual é o tamanho da xícara que ele usou, tá?
E aí você consegue ter uma base e você vai ver que não vai ser tão diferente. A chance de você errar a receita vai ser um pouco menor. Mas eu recomendo fortemente que você compre uma balança. Vale super a pena, é uma mão na roda. Você vai ver que depois você nunca mais vai querer usar outra coisa, tá? E você vai perguntar, nossa, por que eu não comprei uma balança antes? Vai por mim, com certeza você vai gostar. E mais um utensílio base que, para quem faz pão de forma, né, que são os pães que eu ensino, são os pães que eu acredito que para quem está começando no mundo sem glúten, são os pães que são mais fáceis de você acertar e são os mais versáteis, porque a gente consegue fazer 1 milhão de coisas com uma receita de pão de forma. Tem que ter uma forma, né, gente? Ó, essa é a forma que eu tenho, é uma forma de alumínio, simples, tá? Barata, também é uma forma que custa em torno de R$20, R$25 mais ou menos, fácil de encontrar, tá? Em qualquer lugar. Essa aqui eu comprei no Mercado Livre, é fácil de encontrar, acessível, fácil de manter, durável, então vale a pena. Não é um item que você precisa investir muito dinheiro. Existem algumas formas super caras, são formas um pouco mais profissionais, né? São formas que são mais grossas, tem um antiaderente. E assim, não tem necessidade de ter uma forma dessa para fazer pão em casa. Essa forma ela não tem antiaderente, mas é um alumínio de ótima qualidade. O pão não gruda, não, sabe, não tem... Você não precisa usar muita gordura para o pão. Eu só espirro um desengordurante aqui ou só uma pincelada de óleo só para garantir que não vai grudar, mas assim, não tem essa necessidade, tá? Não precisa gastar com a forma. Formas de silicone também tem umas formas de silicone bem baratinhas aí no mercado, gente, é furada também, tá? Não invistam nesse tipo de forma porque não vale a pena. O silicone bom custa caro. Que é aquele silicone firme, que é aquele silicone que não enverga na hora que você põe a massa. Então, se for para comprar uma forma de silicone, que seja uma forma que custe mais caro. Esse é um utensílio que o mais caro é o melhor. Eu falei agora há pouco que nem sempre o que é mais caro é o melhor, mas nesse caso, no silicone ele se aplica. Formas de silicone muito baratinhas, né? Geralmente o plástico não é legal e a hora que você põe a massa ela já desaba, tá? Então, uma forma de alumínio simples, na casa aí dos 20 e poucos reais, vai durar bastante, não vai te dar dor de cabeça e você não vai precisar gastar muito para poder fazer pão. Então, ó, gente, esse é o kit básico para quem quer fazer pães em casa. Uma tigela, uma espátula e uma forma. É basicamente isso aqui que você precisa para fazer pão em casa. Com exceção da forma, às vezes você tem essa forma para fazer bolo, né? Então, provavelmente você já tem tudo aí. Você não precisa de nada especial. Não existe nenhum utensílio especial para fazer pães sem glúten em casa, tá? A panificação sem glúten, ela é especial sim, mas por causa dos ingredientes que ela usa, a gente precisa tentar reproduzir as funções que a farinha de trigo faz no pão. E é por isso que é uma panificação que tem um pouco mais de detalhe e um pouco mais, que ela é especial, porque tem muito ingrediente, tem vários tipos de farinha, hoje em dia tem muita farinha legal para usar, então é só por isso que ela é especial. Agora, para trabalhar ou para fazer o seu pão em casa, não precisa de nada diferente disso aqui, tá? Tem mais um utensílio que eu uso bastante, mas porque eu faço bastante pão, que não é essencial, mas eu acho legal para quem puder, e eu recomendo ter, que é essa grade aqui, ó, que é uma grade que a gente usa para tirar, quando você tira o pão do forno, a gente coloca o pão aqui em cima para resfriar. O pão sem glúten é um pão que ele não pode esfriar dentro da forma. 5 minutos no máximo depois que tirou do forno, eu já recomendo tirar ele da forma para ele não suar lá dentro, não pegar umidade, e aí se ele pegar umidade, talvez a estrutura dele não vá garantir, pode ser que ele caia ou pode ser que vai juntar água, então talvez a conservação dele não seja
a mesma. Essa grade é super legal para você deixar o pão descansando aqui e até esfriar. Ela é necessária? Não, não é necessária, não é essencial, não precisa se desesperar para ter uma grade dessa. Mas se você puder, ela custa também em torno aí de 25 a 30 reais na internet, qualquer lugar você acha da internet. E ela ajuda muito para o pão esfriar direitinho. Se você deixar, por exemplo, o pão aqui dentro em contato, alguma parte vai ficar em contato aqui. Pode ser que seu pão esfarele, pode ser que a crostinha caia. Então é um utensílio que eu acho bacana, não só para o pão, mas para qualquer outra coisa que você precise esfriar, tá? Eu acho bem legal. Fácil de encontrar, fácil de achar também. E assim, ó, essa grade aqui, eu também já perdi as contas de quanto tempo faz que eu tenho. Eu também não sei onde eu comprei. Para vocês terem uma ideia que assim, eu tenho uma e eu uso para fazer os meus pães e ela é suficiente e ela dura, ela tem pelo menos uns 10 anos, tranquilamente aqui. Então, não é coisa que estraga, também não é uma coisa que precisa custar caro, só se atentem a algumas que são de alumínio, que às vezes ela descasca dependendo do material, pode ser que ela descasque na hora de lavar, tá? Mas é super simples também de manter e super durável, vocês vão gostar, né? Se vocês comprarem, quem tiver uma aí, depois me conta se é legal, o que vocês acharam. Deixa eu ver. Oi, Carol, você entrou. Que legal. Legal. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Se ficarem com qualquer dúvida, pode deixar essa live, ela vai ficar salva. Eu vou colocar ela lá no feed daqui a pouco. Deixem seus comentários lá. Encaminhem para alguém que vocês saibam que também tem esse tipo de dúvida em relação aos utensílios e a panificação sem glúten. O que eu gosto sempre de dizer, assim, não deixem de tentar, tá? Não deixem de tentar fazer os pães em casa. Eu tô aqui para tentar diminuir um pouco essa dificuldade. O meu caminho, depois que eu descobri uma restrição alimentar, foi super longo e eu tive bastante dificuldade e eu vou tentar ao máximo fazer com que a dificuldade de você que está descobrindo essa restrição agora, ou que já descobriu e que está enfrentando alguma dificuldade, é facilitar seu caminho. Deixa eu ver aqui. Como chama essa grade? Mo, a grade é grade para resfriar pães, grade para resfriar cookies. Ela é mais comum para achar como resfriar cookie, tá? Mas grade para resfriar, a hora que você digitar grade para resfriamento, você já vai encontrar, já vai aparecer um monte. Mas ou para pão ou para cookie, tanto faz. Pode ser para pão, isso mesmo. Certo, gente? Então é isso. Não desistam, estou aqui para ajudar vocês, para qualquer coisa que vocês precisarem. E logo, logo eu vou trazer mais algumas novidades para vocês. E na sexta-feira a gente vai ter outra live e eu vou colocar aí no Instagram para vocês votarem qual o tema que vocês querem da próxima live. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que tá aqui e boa noite. Você desliga? Encerrar.